Kurt Donald Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 1967, na pequena cidade madeireira de Aberdeen, em Washington. Quando criança, Cobain mostrava que era criativo e tinha talento para a arte, principalmente no desenho e também na música, já que tinha ouvido musical. Kurt tinha uma infância feliz até a separação de seus pais. Ele tinha uma irmã mais nova, chamada Kim, que nasceu em 1971, mas os dois acabaram se separando com o divórcio de seus pais, quando Kurt tinha 9 anos. Após isso ele acabou se tornando uma criança cada vez mais problemática e emocionalmente instável. A relação dele com sua mãe era normal, porém a relação com o pai não era nada boa. Cobain foi morar com seu pai, que acabou se casando novamente, o que prejudicou ainda mais a relação deles. Com o passar do tempo, Cobain se tornava cada vez mais retraído e antissocial. Na escola ele não conseguia fazer amizades, ele não encontrava pessoas que se interessassem pelas mesmas coisas e isso aumentava ainda mais sua revolta. Seu comportamento era rude com os mais velhos, e agressivo com os outros na escola. A rebeldia de Kurt chegou em um ponto em que seu pai o enviou para a casa de diversos amigos e familiares. Quando Cobain foi apresentado à música punk rock, uma semente foi plantada, o que mudaria para sempre sua vida. Ele descobriu o Melvins, um grupo local de punk rock, e tornou-se amigo de um de seus membros, Buzz Osborne. Foi Osborne quem expôs Cobain a mais bandas punk, mas seu novo interesse não afastou Cobain de seus hábitos autodestrutivos. Ao longo do ensino médio, Cobain se aprofundou no vício da bebida e das drogas. Durante o segundo semestre do seu segundo ano de ensino médio, Cobain passou a viver com sua mãe. Mas 2 semanas antes da formatura, ele abandonou a escola, depois de perceber que não tinha créditos suficientes para se formar. Sua mãe lhe deu 2 opções: encontrar um emprego ou ir embora. Depois de uma semana, Cobain encontrou suas roupas e outros pertences embalados em caixas de mudança. Expulso de casa por sua mãe, Cobain se manteve na casa de amigos e, às vezes, se escondeu no porão de sua mãe. Kurt afirmou que, durante os períodos sem teto, vivia debaixo de uma ponte sobre o rio Visca, uma experiência que inspirou a faixa Something in the Way do álbum Nevermind. Cobain passou grande parte de 1984 e 1985 vivendo uma vida nômade, ficando com amigos ou dormindo em prédios públicos para evitar problemas familiares. Em julho de 1985, Cobain foi preso por vandalizar alguns prédios e mais tarde chegou a ser multado por isso. Meses depois, Cobain montou sua primeira banda, Fecal Matter. Apesar de gravar algumas faixas, a banda nunca foi a lugar nenhum. Eventualmente, com o fim da banda, Kurt Cobain começou a colaborar com o baixista Chris Novoselic e um baterista local chamado Aaron Burkhardt se juntou a eles. A primeira apresentação pública da nova banda foi em 1987 em uma festa em casa. Nessa época, Cobain começou seu primeiro relacionamento sério com uma jovem chamada Tracy Marander. Apesar das restrições financeiras, o casal viveu uma vida relativamente feliz em Olímpia. Marander sustentou o casal, trabalhando na lanchonete do Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, muitas vezes até roubando comida. Cobain passava a maior parte de seu tempo dormindo até tarde da noite, assistindo à televisão e se concentrando em projetos de arte. A insistência de Marander para que ele conseguisse um emprego influenciou Cobain a escrever About a Girl, música que foi lançada no álbum Bleach. Tracy não sabia que a música foi escrita sobre ela até anos após a morte de Kurt. Pouco depois do fim do relacionamento com Tracy, Kurt começou a namorar Toby Vale, baterista da banda Bikini Kill. Kurt e Toby passavam a maior parte do tempo juntos discutindo questões políticas e filosóficas. Embora não tenha sido tão duradouro, o relacionamento de Kurt com Toby inspiraria o conteúdo de muitas das canções de Nevermind. Certa vez, enquanto discutiam sobre ideologias e música com a amiga Kathleen Hanna, Hanna escreveu Kurt cheira espírito adolescente na parede do apartamento de Kurt. Teen Spirit era o nome de um desodorante que Vale usava. Hanna brincou que Kurt cheirava assim. Kurt, sem saber disso, inicialmente interpretou o slogan como tendo um significado revolucionário. O slogan inspirou o título da música, Smells Like Teen Spirit. A partir de 1988, as ambições musicais de Cobain começaram a avançar.
Kurt convenceu seu amigo Chris Novoselic a formar uma banda. Junto com Chad Channing formaram a banda. Todos concordaram com o nome Nirvana, então eles lançaram sua primeira faixa Love Buzz por uma pequena gravadora. Em 1989, o Nirvana lançou seu primeiro álbum, Bleach, que não causou grande repercussão. O que ficou evidente, no entanto, foram as habilidades de composição de Cobain e o que se tornaria sua mistura característica de heavy metal e punk. No entanto, Kurt achava que o estilo de Chad Channing não era ideal, então acabaram por encontrar um novo baterista. Foi quando Dave Grohl se juntou à banda. Com Dave, a banda encontrou seu maior sucesso por meio de sua estreia em uma grande gravadora em 1991. Com o álbum Nevermind, o Nirvana entrou no mainstream, popularizando um subgênero do rock alternativo chamado grunge. Desde sua estreia, o Nirvana, com Cobain como compositor, vendeu mais de 25 milhões de álbuns apenas nos Estados Unidos e mais de 75 milhões em todo o mundo. O sucesso do Nevermind proporcionou a inúmeras bandas de Seattle, Alice in Chains, Pearl Jam e Soundgarden, acesso a um público mais amplo e, como resultado, o rock alternativo tornou-se um gênero dominante no rádio e na televisão musical nos Estados Unidos durante o início da carreira. No início dos anos 1990, o Nirvana era considerado a banda carro-chefe da geração X, e o vocalista Kurt se viu relutantemente apontado pela mídia como porta-voz da geração. O desconforto de Kurt com a atenção da mídia o levou a se concentrar na música da banda e, acreditando que sua mensagem e visão artística foram mal interpretadas pelo público, mais tarde iria desafiar o público da banda com seu terceiro álbum de estúdio, In Utero. Perto do fim do ano de 1991, Kurt Cobain e Courtney Love oficializam a relação. O dia em que o casal se conheceu, até hoje é incerto. O que se sabe é que foi entre os anos de 1989 e 1991. Inicialmente, Kurt estava relutante em dar início a um novo relacionamento, mas isso não impediu que se aproximassem cada vez mais. Logo no início de 1992, Love descobriu que estava grávida. A dupla decidiu se casar, o que eles fizeram enquanto Nirvana ainda estava em turnê para abrir o Nevermind. Em 24 de fevereiro, Cobain e Love se casaram na praia de Waikiki em Honolulu, Havaí. Love usava um vestido que já havia pertencido à atriz Frances Farmer. Cobain usava pijama de flanela verde. Haviam apenas 8 convidados do casamento compareceram, um dos quais era o baterista do Nirvana, Dave Grohl. Em agosto do mesmo ano, Love deu à luz a única filha do casal, Frances Bean Cobain. Apenas alguns dias depois, o Serviço de Proteção à Criança visitou o casal para avaliar se Frances estava sendo criada em um ambiente insalubre. Embora os agentes não tenham feito nada na época, não seria a batalha final do casal para manter a guarda de Frances. Em setembro, os serviços de proteção à criança mais uma vez investigaram o casal, e a custódia foi concedida temporariamente à irmã de Love, Jaimee. Cobain e Love logo passariam nos testes de drogas e recuperariam a custódia de sua filha e, por alguns meses, a essa altura, o relacionamento parecia relativamente estável, mas Cobain não conseguiu se livrar do vício em heroína e começou a usar novamente logo após recuperar a custódia de Frances. Enquanto se preparava para um show em Nova York durante o verão de 1993, Cobain teve uma overdose de heroína. Love agiu rapidamente e o reanimou com naloxona. Cobain subiu ao palco com o Nirvana logo depois, mas os problemas com drogas de Cobain persistiriam. A principal aparição pública da família Cobain ocorreu quando todos os 3 membros compareceram ao MTV Video Music Awards de 1993. Naquela noite, Kurt e Courtney brigaram nos bastidores com Axl Rose, do Guns N' Roses. Os atritos entre Kurt e Axl Rose na verdade começaram um tempo atrás. Axl Rose convidou o Nirvana para abrir os shows do Guns N' Roses. Kurt Cobain rejeitou logo, pois dizia que a banda de Axl representava a soberba e o sexismo, e diversas outras características que o movimento grunge desprezava. Em 1994, enquanto Nirvana estava em turnê pela Europa para divulgar In Utero. Durante uma pausa na turnê, Cobain e Love voaram para Roma com o guitarrista Pat Smear, mas em 3 de março, Cobain teve uma overdose de uma combinação de Rohypnol e champanhe. Tanto Smear quanto Grohl relataram o incidente no documentário Foo Fighters, Back in the Forest, com Grohl compartilhando que Cobain indicou que a overdose foi um erro.
No entanto, Love acredita que foi a primeira tentativa de suicídio de Cobain. Em abril do mesmo ano, Kurt entrou em uma clínica de reabilitação em Los Angeles. Esse foi o último dia em que ele viu sua filha. No dia seguinte, Cobain pulou a cerca da instalação, pegou um avião para Seattle e voltou para sua casa. Armado com heroína e uma espingarda, em 5 de abril de 1994, na casa de hóspedes atrás de sua casa em Seattle, Kurt Cobain, de 27 anos, cometeu suicídio. Ele colocou uma espingarda na boca e atirou, matando-se instantaneamente. Ele deixou uma longa nota de suicídio na qual se dirigia a seus muitos fãs, bem como a sua esposa e filha. Na carta ele dizia: "Falo como um simplório homem com experiência que obviamente preferia ser uma criança castrada e reclamona. Este bilhete deve ser bastante fácil de entender. Todas as advertências das aulas de introdução ao punk rock ao longo dos anos, desde minha apresentação à, digamos, ética envolvida na independência e o acolhimento de sua comunidade, se provaram verdadeiras. Eu não tenho sentido a excitação de ouvir, bem como criar música, juntamente com a leitura e a escrita, faz muitos anos. Eu me sinto culpado por essas coisas além do que posso expressar em palavras, por exemplo, quando estamos atrás do palco e as luzes se apagam, e o ruído ensandecido da multidão começa. Isso não me afeta do jeito que afetava Freddie Mercury, que parecia amar, se deliciar com o amor e a adoração da multidão, que é algo que eu admiro e invejo totalmente. A verdade é que não consigo enganar vocês, nenhum de vocês. Simplesmente não é justo nem com vocês nem comigo. O pior crime que posso imaginar seria enganar as pessoas sendo falso e fingindo como se eu estivesse me divertindo 100%. Às vezes eu sinto como se eu tivesse que bater o cartão de ponto antes de subir ao palco. Eu tentei tudo ao meu alcance para gostar disso, e eu tento. Por Deus, acreditem em mim, eu tento, mas não é o suficiente. Eu gosto do fato que eu e nós atingimos e divertimos um monte de gente. Devo ser um daqueles narcisistas que só dão valor às coisas quando elas se vão. Sou muito sensível. Preciso ficar um pouco dormente para ter de volta o entusiasmo que eu tinha quando criança. Nas nossas últimas 3 turnês, eu tive um apreço muito maior por todas as pessoas que conheci pessoalmente pelos fãs de nossa música, mas eu ainda não consigo superar a frustração, a culpa e a empatia que eu tenho por todos. Existem coisas boas dentro de todos nós. Eu acho que simplesmente amo demais as pessoas e isso me deixa muito triste. O pequeno, sensível, insatisfeito, pisciano, Jesus triste. E por que você simplesmente não aproveita? Eu não sei. Eu tenho uma deusa como esposa que transpira ambição e empatia e uma filha que me lembra demais como eu costumava ser, cheia de amor e alegria, beijando cada pessoa que ela encontra porque todos são bons e ninguém a fará mal nenhum. E isso me apavora ao ponto de eu mal conseguir funcionar. Eu não posso suportar a ideia de Francis se tornar um triste, autodestrutivo, imortal roqueiro, como eu virei. Eu tive muito, muito mesmo, e eu sou grato por isso, mas desde os 7 anos, passei a ter ódio de todos os humanos em geral. Apenas porque parece tão fácil para as pessoas que têm empatia se darem bem. Apenas porque eu amo e lamento demais pelas pessoas, eu acho. Obrigado do fundo do meu ardente e nauseado estômago por suas cartas e preocupação nestes últimos anos. Eu sou um bebê errático e triste. Eu não tenho mais a paixão, e por isso lembre-se, é melhor queimar de vez do que se apagar aos poucos. Paz, amor, empatia. Kurt Cobain. Essa foi a vida de Kurt Cobain. Muito obrigado pelo acesso. Se você gostou, deixe o like. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.